Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Davi Schmidt, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, também pastor em Garopaba. E este é o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E nós estamos estudando o livro de Gênesis, e hoje vamos estudar Gênesis no capítulo 4. Eu digo para vocês que, para mim, o texto de Gênesis, o livro de Gênesis, é o meu livro favorito, que tem as histórias que eu mais gosto. E também, assim, creio que Gênesis seja o livro que mais nos traz elementos sobre o início da humanidade, evidentemente, mas também sobre a nossa religião, sobre alguns preceitos, sobre como as coisas são e por que elas são de determinadas formas. E, assim, o capítulo 4 tem elementos muito importantes para nós, nesses dois aspectos, mas em vários outros também. Mas eu vou ler alguns versículos, nós vamos conversar a respeito deles, e eu quero mostrar para vocês que não só a respeito de elementos que nos ensinam sobre o início da humanidade, mas também sobre a forma de culto. Nós vamos ter aqui a primeira, e na verdade, o primeiro culto registrado na Bíblia. Não sei se houveram cultos antes ou não, isso a Bíblia não fala, mas é o primeiro culto que está registrado na Bíblia. Então, os primeiros 7 versículos nós lemos assim, na linguagem Almeida Revista Atualizada, vou utilizar esta que talvez seja a mais tradicional utilizada na nossa igreja. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vejam só. Observando aqui o começo, nós já temos algumas coisas interessantes para observar, que é o seguinte: Abel, pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Por que isso aqui é importante que a gente observe? Que Abel ser pastor de ovelhas é uma coisa que pode ser estranha. Mas não era costume do povo judeu termos pastores de ovelhas? Não é uma coisa normal? O rei Davi foi pastor de ovelhas? Não, é que é o seguinte: se nós olharmos o começo de Gênesis, lá no final do capítulo 1, no último versículo, nós vamos ler que a comida que Deus tinha permitido que o ser humano comesse era versículo 30 do capítulo 1, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Né? Diz que todos os animais da terra, todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, todos os animais iriam se alimentar de plantas. E isto aqui parece uma coisa muito forte, porque nós vamos ver que o momento em que Deus permite que o ser humano coma carne vai ser no capítulo 9 de Gênesis, muitos anos depois. A gente olha assim, são só 8 capítulos de diferença, mas entre o capítulo 1 e o capítulo 9 tem milhares de anos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, Noé saindo da arca, né? Saindo da arca, e nós temos o seguinte: sede fecundos, multiplicáveis, encher a terra. De novo, Deus manda Noé, como tinha mandado Adão e Eva, né, para sua família, terem filhos e encher a terra. E só que dessa vez ele diz assim, versículo 2:
tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Isso é interessante. Então, só foi permitido bem depois alimentar-se de carne. Aí nós entramos num detalhe interessante. Por que então Abel era pastor de ovelhas se não podia comer carne? Alguém poderia dizer, puxa, mas então era um comportamento pecaminoso de Abel criar ovelhas, porque ele não podia comer, né? Deus não tinha permitido. Pode-se entrar nessa discussão. Mas, se nós formos observar por outro lado, nós vamos ver que das ovelhas se tirava também a lã para se fazer roupas, enfim, outras coisas, né? Enfim, para se aquecer nos dias frios, enfim. E também o leite, né? Nada diz que era proibido beber leite, ou de repente fazer queijo, usar os derivados, né? Mas o que me parece, e assim, tendo estudado a Bíblia muitas vezes, nunca encontrei uma resposta muito boa para isso, mas me parece assim, que Abel ser pastor de ovelhas era justamente para que essas ovelhas eram usadas justamente no sacrifício. Elas eram especificamente ou especialmente criadas para serem usadas no culto. E isso traz para nós um elemento interessante, se essa teoria for verdadeira, né, porque é uma teoria, a gente não consegue provar isso, mas é possível que isso seja verdade, a gente pode observar que Abel realmente era muito dedicado a Deus. Ele dedicava a criação dessas ovelhas para Deus. Por isso que a gente vê no capítulo 4, versículo 4, no momento em que eles vão fazer esse culto a Deus, que Abel traz das primícias do seu rebanho da gordura deste. Quer dizer, mostra que Abel trouxe o que de mais especial ele tinha para aquele momento de culto, que era sacrifício a Deus. A gente sabe que no Antigo Testamento se fazia o sacrifício para, assim, mostrar fé de que um dia Deus iria enviar alguém que iria se sacrificar em lugar do povo. Então, o sacrifício dos animais era era uma prefiguração daquilo que viria futuramente, ou seja, estava se preparando para que um dia alguém viesse, e assim Jesus veio e sacrificou-se de uma vez por todas. Por isso que hoje, quando nós nos reunimos no culto, nós não fazemos mais sacrifício, o sacrifício está feito. Tá? E como no Antigo Testamento, após o dilúvio, e principalmente depois do período que eles estão no deserto, que Deus coloca as leis, especifica as leis para o povo, neste momento de sacrifício, eles comiam e bebiam do sacrifício. Por isso que nós hoje também comemos e bebemos. A gente participa da Santa Ceia, né? E a gente entra em comunhão profunda com Cristo, também fisicamente, e de uma maneira sobrenatural que nós não conseguimos explicar. Nos conectamos com todas as pessoas crentes em Cristo, e que já participaram da Santa Ceia, enfim, todas essas coisas. E aqui nós estamos bem na sementinha, no começo de uma liturgia de culto. A gente tendo um começo, um princípio do que seria uma liturgia de culto. O que nós temos nesse culto? O primeiro elemento de culto que já houve, ou seja, a gente poderia olhar aqui e dizer assim, teve algum cântico de uma música bonita? Não, não teve música nesse culto. Teve uma mensagem do pastor? Não, não tinha mensagem de pastor, porque não tinha pastor. Pastor de ovelha, sim, mas não pastor ministro, sacerdote, né? Então teve leituras bíblicas? Não, não havia Bíblia para se fazer leituras bíblicas. Então provavelmente alguma outra coisa. Não, a única coisa que teve aqui foi oferta, sacrifício, oferta. Tá? Então às vezes se diz assim, mas o culto ele tem que ser emocionante, tantas as coisas. A gente pode sim querer fazer um culto mais bonito e o melhor que a gente puder para Deus. Mas a gente vê que não é esse o foco do culto. O foco do culto é servir a Deus e Deus nos servir. E é isso que acontece aqui. Abel e Caim estão servindo a Deus e Deus serve a eles. Ou seja, eles trazem as suas ofertas e Deus oferta a eles o perdão
dos pecados, não que o sacrifício perdoasse os pecados, mas a fé de que um dia viria o Salvador. E aqui nós temos um outro elemento depois que mostra que Caim, a oferta que Caim fez não foi agradável. E aqui nós não temos a explicação, mas quando nós olhamos lá no texto de Hebreus, né, em Hebreus nós vamos ter a explicação do porquê Deus não se agradou da oferta de Caim, porque Caim fez ela, sabe, pegou algumas coisas ali que tinha e levou e ofertou. Né? Não que fosse errado, porque ele era agricultor, ele ofertou do que ele tinha, mas aparentemente Abel, nós temos aquele que traz as primícias, as coisas mais importantes que ele tem, provavelmente preparadas unicamente, exclusivamente para o culto. E nós temos o Caim, alguém que pega um negócio lá, né, entrega. E nós temos que observar que nessa época Deus ainda falava frequentemente com as pessoas diretamente. Nós temos dentro do Jardim do Éden, Deus falando todo dia com Adão e Eva. Depois vai diminuindo, ele fala de vez em quando. Depois mais, o tempo vai passando, ele vai falando só através de alguns profetas e envia anjos. E nós temos um período de silêncio entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, né? É o tempo que não houve Deus falando através de profeta de ninguém. E aí vem Jesus, e Jesus é Deus conosco. E aí é Deus falando com as pessoas de novo todos os dias. Depois ele vai embora e deixa os apóstolos. E ele fala através de visões com os apóstolos, né? E aí vai diminuindo também. E aí a próxima vez que Deus falar diretamente conosco é no fim dos tempos. Então, assim, já foi revelado tudo até o Apocalipse, nós já sabemos e virá o fim, estamos esperando. Então, como os primeiros cristãos, esses aqui, Caim e Abel já são os primeiros cristãos, estão esperando pela vinda do Messias, assim nós também esperamos pelo retorno do Messias. Mas nós temos aqui, digamos, dois cristãos com comportamentos diferentes. Um que faz as coisas dedicado a Deus e coloca sua fé nisso, e outro que faz de uma maneira, assim, para cumprir tabela, a gente poderia dizer, e ainda fica com inveja e irritado porque Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da sua oferta, né? O Caim. Então, assim, ele fica irritado, e aí aparece Deus e chega para ele e diz assim, por que você está irritado? Por que descaiu o semblante? Quer dizer, Deus já vê que Caim está com um comportamento estranho, está com raiva, está gostando da situação, né? Peraí, não vai, cuidado, né? Olha só como é que você está se comportando, se você se comportar bem, você vai ser aceito, senão não vai ser aceito, assim por diante, né? Então o desejo está à sua porta, o pecado, mas você tem que dominar o teu desejo, né? Então, Deus está aconselhando aqui Caim, dizendo, olha, a gente poderia dizer assim, Deus está dizendo, eu sei o que tu está pensando, Caim. Está pensando em fazer bobagem, né? Não faz. Mas nós temos aqui a continuação que diz assim, disse Caim a Abel, versículo 8, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Vê a maneira como Caim responde a Deus, né? Ele assassina o seu irmão e Deus sabe o que Caim fez, assim como dentro do Jardim do Éden, ele sabe que Adão e Eva pecaram, mesmo assim ele pergunta, Adão, onde estás? E o Adão se faz de desentendida, Eva também. E ele responde de uma maneira grosseira para Deus, diz assim, por acaso eu tenho que cuidar do meu irmão, tenho que saber onde é que meu irmão está, agora por acaso. Né? E aí continuei, disse Deus, versículo 10, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Ou seja, você pecou, isso tem consequências. E aí Deus diz, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo.
Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nós vemos aqui que Deus já tinha dito que seria castigado Caim, e Caim ficou com medo do castigo de Deus. E ele diz: não posso suportar o castigo, né? Serás fugitivo e errante pela terra. Por quê? Todo mundo ia querer dar um jeito nele, né? Foi o primeiro assassinato. Então, você matou, você deveria morrer também. Tinha esse costume, principalmente mais antigo, de olho por olho, dente por dente, né? Você tem que pagar com a mesma coisa que fez. Mas a gente vê que Deus tem misericórdia de Caim, mesmo não merecendo. Isso é uma coisa interessante, tá? Assim é o tamanho do amor de Deus para conosco. Nós pecamos gravemente sempre de novo. E Deus tem misericórdia de nós e nos oferece perdão. Né? Claro que precisamos nos arrepender e confessar nossos pecados e sermos perdoados por Deus. E aqui nós vemos que Caim ele sente o peso do seu pecado. Tá? Não chega a dizer se ele se arrepende ou não, mas mostra um sentimento de peso. E Deus, misericordiosamente, protege Caim. Coloca um sinal, não fala exatamente o que é esse sinal, mas Deus coloca nele sinal, ou seja, faz alguma coisa para que quando Caim fosse encontrado por outras pessoas, as pessoas não matassem. E aí vem um outro ponto, que a gente diz assim: poxa, mas como assim? Caim e Abel são as primeiras pessoas do mundo? Adão e Eva, Caim e Abel. Como é que alguém ia matar eles? Como é que ia matar ele se encontrasse ele? Ele já vai para outro lugar, parece que tem uma cidade lá, ele já tem uma mulher, no versículo 17 fala que teve filhos, né? E aí fala depois de toda a descendência de Caim, que nós não vamos ler, porque não vem ao caso, mas do versículo 17 em diante, nós temos aí os descendentes de Caim, e nós temos toda uma família, uma mulher, enfim, né? Mas nós temos que lembrar que não fala que idade Adão e Eva tinham, Caim e Abel tinham, né? Ou seja, nesse meio tempo, Adão e Eva já tinham tido outros filhos. E nessa época, Deus ainda não havia proibido que se tivessem filhos dentro da mesma família, no caso, né? Não, naquela época era assim. Por quê? Porque eram os primeiros seres humanos. Precisava expandir pelo mundo inteiro. Então, assim, nós temos provavelmente Caim casando com uma de suas irmãs mais novas. Né? E aqui não fala quantas irmãs e irmãos mais Caim e Abel tiveram, quantos irmãos e irmãs, quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas tiveram muitos filhos. Adão viveu mais de 900 anos, e Eva viveu muito tempo também, então já mostra que tiveram. Então, assim, quando Caim vai para outro lugar, provavelmente alguns irmãos ou irmãs já tivessem se espalhado e morado em outros lugares. A gente não sabe quanto tempo Caim e Abel viveram até que acontecesse essa tragédia, até que acontecesse tudo isso. Quanto tempo depois da saída de Adão e Eva do Jardim do Éden, né? Mas então é possível que tenha passado muito tempo, e de fato isso aconteceu, a gente vê que aconteceu assim, já tinha outras pessoas aqui envolvidas. E Adão e Eva depois ainda fala que tiveram mais um filho, tiveram um filho chamado Sete, né? E assim vai adiante, né? No versículo 24, 25 em diante, né? Fala que teve outro filho, Sete, no lugar de Abel. Enfim. Então a gente vê realmente o começo da humanidade, a forma como as coisas eram, né? Alguns elementos de culto aqui, e também a maneira como Deus, de alguma forma, dá o seu juízo, mas também aqui já mostra ser misericordioso, mesmo Caim não merecendo,
mesmo Caim merecendo a morte, né? E aí mostra também o começo da humanidade se espalhando pelo mundo, né? Caim já vai morar em outro lugar, já tem filhos e mostra toda a sua descendência. Então, esse é um trecho muito interessante da Bíblia que começa a mostrar justamente a interação das pessoas, como essas pessoas vivem, logo após a saída do Jardim do Éden, e elas se espalhando pelo mundo e também cometendo já pecados. Mas, por outro lado, também servindo a Deus. Nós temos pessoas que servem a Deus como Abel e pessoas que não servem a Deus como Caim. E isso continua até hoje, né? Pessoas que servem a Deus, pessoas que não servem a Deus. E nós somos pessoas que queremos servir a Deus, continuar servindo a Deus e continuar estudando a palavra de Deus. Portanto, não perca o próximo capítulo, número 5 de Gênesis. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus para aprendermos mais para a nossa vida, para crescermos em Cristo, né? Crescermos em conhecimento da palavra de Deus e assim também testemunharmos o amor e o poder de Deus, ok? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.